A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão alegres, dão glória a Deus. Glória a Deus. Está cantando quase igual eu já. Meus amados, com muito elegância, queremos apresentar o pastor Magno. Pastor Magno, por favor. Pastor Magno. Ali dos Estados Unidos. Onde que você é mesmo? Newark, New Jersey. Norques? Newark. Norques? Newark, New Jersey. New Jersey. Vamos lá. Quantos conhecem o pastor Magno aí? Você é mais conhecido que eu aqui, sabia? É uma alegria. Ele já esteve domingo aqui conosco, foi uma bênção. E ele está indo embora. Falei para ele, meu amigo, nos dá a honra de estar conosco mais uma vez na terça-feira. Sempre é bom ouvir, tá bom? Os irmãos querem dar bem-vindo, vamos dizer? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Meu amigo. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa tão preciosa oportunidade que Deus nos concede estarmos aqui para glorificar o seu nome. Quero louvar a Deus pela vida, pastor Elias, pastora Cida, e agradecer a Deus pelos momentos que aqui passamos. Aleluia. Creio que o Senhor vai nos conceder mais oportunidades, estarmos novamente aqui. Estamos ali trabalhando com o pastor Auriberto, nosso pastor, presidente ali na Assembleia de Deus Missão em Newark, ali em New Jersey, a qual Deus tem usado o seu servo poderosamente naquele lugar. E eu trago um abraço da nossa igreja, a nossa igreja mãe aqui em Campo Grande, pois é assim que chamamos lá em Newark. Quando alguém aceita Jesus, ou quando alguém vem congregar conosco, nós sempre falamos da nossa igreja mãe, nossos irmãos, nossa convenção, os nossos obreiros, e o nome do Senhor tem sido glorificado. É muito bom poder estar aqui, rever os servos de Deus, homens de Deus. Doutor Gilson, eu vi ele aqui, está ali, um abraço, doutor Gilson, saudade do senhor lá em casa, viu? Está preparado o quartinho lá do senhor, sempre quando pode, está lá nos Estados Unidos também. Nós estamos ali, irmão, fez 3 anos e pouco que nós estamos ali com o pastor Heriberto. Deus nos concedeu o visto, religioso para poder morar legalmente ali no país. Foi uma promessa do Senhor, e o Senhor falou para nós. Eu estava à frente do trabalho aqui na sede, no culto Vem Ver, e eu me lembro que algumas vezes Deus trazia os seus profetas, porque creio nisso, e Ele falava conosco, que o Senhor iria nos fazer atravessar Macedônia para cooperar com seus servos. O pastor Heriberto enfrentou um momento um pouco delicado na sua saúde e precisou de reforço. E ali ele me fez o convite, na verdade foi através do pastor Gilson, disse para ele, olha, tem que trazer uma pessoa aqui para cooperar com o senhor. Já pregava nos Estados Unidos há algum tempo, mas quando ele tomou posse ali da igreja, ali na Home Street, o pastor orou a Deus, e Deus colocou em seu coração, e deu entrada em todos os documentos, e em 23 dias foi aprovado o meu visto de trabalho. Um visto que demora 2 anos, Jesus entrou em 23 dias. Meu advogado, doutor Fredo, ele mora em Atlanta, ele disse para mim assim, eu nunca vi um caso como esse, você não pagou taxa prêmio, você não pagou uma taxa específica que chama taxa prêmio para esse visto, e é um visto profissional, é um visto de alta qualificação, e ele chegou aqui em 23 dias, esse visto, já direcionado, já com um horário marcado para estar na embaixada americana. E eu disse para ele assim, doutor, aleluia, desde o primeiro dia que o Senhor deu entrada nesse processo, o Senhor disse para mim assim, vai para o secreto, vai para o secreto. Não, você não está entendendo, vai para o secreto. Secreto do crente é entrar no quarto, fechar a porta e falar em oculto com o Pai. Crente que entende que é secreto, sabe que é oração.
E ele olhou para mim e disse: eu tenho uma equipe de 12 advogados e eu luto por gente aqui, e muita gente com condições financeiras, gente até mesmo com muito mais graduado do que você, ainda não conseguiu esse visto. Em 23 dias esse documento chegou na tua mão. Eu digo, é o secreto, é a oração, porque quando tu deu entrada, Jesus já estava movendo a eternidade. Decalabaraço. O Senhor disse para mim: em 23 dias tu vai cantar, em 23 dias tu vai me glorificar, em 23 dias tu vai me exaltar, em 23 dias tu vai fazer a minha obra, porque enquanto tu estiver fazendo a minha obra, eu vou liberar os meus anjos para agir em tua causa. E o Senhor foi lá, agiu na minha causa. Alabaraçúbia. Ele foi lá, agiu na minha causa, me deu vitória para a glória do nome do Senhor. Setembro do ano passado, mês 25, dei entrada no meu green card. Também era improvável, é difícil. Houve uma guerra no sistema imigratório. Dei entrada e o documento chegou em minha mão, que foi totalmente tudo certinho, foi tudo protocolado. E o nome do Senhor foi glorificado esse ano. Fui de novo à embaixada renovar o meu visto religioso, porque eles dão de 2 anos e meio, 2 anos e meio. E eu cheguei para renovar o meu visto e tinha 4 pessoas à minha frente. Estava buscando um EB4, EB3, EB2, visto, né, de pessoas profissionais. E os 4 que estavam na minha frente foi negado. E um deles passou perto de mim e disse para mim assim: hoje o dia não está legal, eu acho que você também vai ser negado. Eu disse: está repreendido, Satanás. Está repreendido, a minha causa está na mão do Eterno. Na sexta-feira, antes de viajar, minha entrevista era na terça. Eu estava dirigindo o culto de libertação, porque Deus usa os seus profetas. Irmão, eu creio em profeta. Enquanto eu tiver uma voz profética, irmão, a igreja vai avançando. Aí eu não creio, o problema é teu. Eu creio. Eu estava orando, Jesus me deu a resposta. A irmã falou para mim assim: vai. Eu não contei nada para ninguém, fiquei no secreto também, porque tem coisa que tem que estar na torre da vigia. Falei: Jesus, tu vai na frente, meu apontamento está marcado lá em Roma, e eu vou lá, Senhor, buscar a minha vitória. Quando terminou o culto, a irmã colocou a mão no meu ombro, não sabia de nada. A missionária Lidiane falou para mim assim: meu servo, tu vai fazer uma viagem, e quando tu chegar lá, a mesa está preparada, o banquete está preparado. Eu falei: já cheguei naquele consolado com o sorriso da vitória. A mulher me fez a perguntinha, disse: o que tu veio fazer aqui? Vim renovar meu visto. Ela falou: o que tu faz lá nos Estados Unidos? Eu falei: eu prego, minha filha, falo do amor de Deus. Ela pegou meu passaporte, já jogou para a gaveta e disse: pode ir para a tua casa, daqui 5 dias chega lá o passaporte. Quando eu cheguei do lado de fora, os rapazes que foi negado, olhou para mim, e aí eu falei: meu filho, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga para o teu irmão: quem ora vence. Diga para o teu irmão: vai para o secreto. Para de contar, para de falar. O teu problema que tu verbaliza para quem não ora, tu conta para quem não clama. O teu problema que Deus te faz sonhar e você sai contando por aí, a Deus hará. Deus está dizendo: vai para o secreto, vai para o quarto da oração, vai para a intimidade. Deus está dizendo para alguém: eu vou abrir essa porta, eu vou curar essa pessoa. Você perdeu de dar glória a Deus aí. Deus está na casa. Se eu fosse você, eu balançava esse irmão. Diga: no secreto. Diga para o teu irmão: tu está falando demais. Deus está te chamando para o secreto e você está falando demais. Deus diz: fica calado. Tu está passando pela tribulação, tu está passando pela dor. Alguém está subestimando a tua fé, alguém está subestimando a promessa, mas Deus está dizendo: eu prometi, eu sou fiel, eu cumpro. Candarábia, lá sobre Calabaia, eu cumpro. Olha para esse crente e diga: Deus cumpre, meu filho. Porque tu muda, mas Ele não muda. Tu falha, mas Ele não falha. Relebaia, Xúria. E mesmo na tua infidelidade, Ele é fiel. Ele é fiel. Abre a sua Bíblia
no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, texto muito conhecido, mas quero fazer uso desse texto para verbalizar o que o Senhor tem me confiado para a noite deste dia. Missionária Keila, Deus te abençoe. Quanto tempo, hein? Deus abençoe sua serva. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim a Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Apenas o versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te... Coloca o versículo de número 2. Versículo de número 2. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Vamos lá. E far-te-ei uma grande... E tu serás... Diga comigo. E tu... Bota a graça nessa palavra. Olha no olho do teu irmão. Diga assim. É tu mesmo. Diga, é você mesmo. Será uma bênção. Você pode glorificar. Quem tem glória da glória, pode aplaudir a Jesus. Aplaude a Jesus aí, Ele merece. O livro de Gênesis é um livro muito conhecido. Não é uma mensagem extraordinária, mas na verdade o livro de Gênesis tem tudo a ver com a ação de Deus, porque o livro de Gênesis, de fato, é um livro teológico, porque ele não trata de ciência, mas ele trata de realidade. O livro de Gênesis é um livro que mostra a ação de Deus na terra, a ação de Deus na vida do homem, a ação de Deus na vida da mulher. Quando leio o livro de Gênesis, eu percebo o quanto Deus é extraordinário e o quanto Deus trabalha na contramão da lógica da ciência, na contramão da lógica racional. Quando eu leio o livro de Gênesis, eu vejo o quanto Deus, de fato, é o Deus que entra em áreas em que o homem não entra, trabalha em áreas que o homem não trabalha, toca em situações que o homem não toca. O livro de Gênesis é o livro da revelação da plenitude da existência de Deus na terra. Quando nós falamos de plenitude, logo nós entendemos que plenitude vem do pleno. E Deus, Ele é pleno. Deus é completo. Deus não trabalha por parcela. Deus não trabalha por meio termo. Ele cria, está criado. Ele forma, está formado. Ele levanta, está levantado. E quando abate, também está abatido. Diga para o teu irmão, Deus é Deus de ação. Quando eu leio o livro de Gênesis, eu percebo o quanto Deus é extraordinário e Ele trabalha no improvável, porque a terra estava vazia, sem forma, e Deus entra na terra, porque o seu espírito se movia sobre a face das águas. Aí Deus entra na terra. E quando Deus entra na terra, Ele entra para dar ação na terra, para dar criação na terra. Quando Deus entra na terra para formar a terra, Ele entra em um ambiente literalmente improvável, desprovido de criatura, de seres, porque a terra estava sem forma e estava vazia. Mas quando Deus entra na terra, Deus está dizendo: eu vou levantar o que é improvável, eu vou mostrar para os céus, vou mostrar para a terra, vou mostrar para a humanidade que eu sou o Deus que crio, que formo todas as coisas. Estou sentindo Jesus aqui. O capítulo 12
Deus, quando visita Abraão, Deus visita Abraão num ambiente improvável. Abraão vivia debaixo da tenda de Terá, seu pai, sem qualquer expectativa, porque Terá era um homem possuidor. Terá, se você trazê-lo para o século 21, você vai perceber que Terá era um homem narcisista, controlador, manipulador, cobrava constantemente. Abraão, que na época ainda Abrão, era coagido por seu pai, porque sua mulher não dava filhos, não gerava filhos. Abrão vivia debaixo de pressão, Abrão vivia debaixo de cobrança, Abrão vivia debaixo de uma cobrança que, na verdade, tentava mexer o seu psicológico, tentava mexer as suas emoções, e com certeza sua mulher Saraí era uma mulher abatida, era uma mulher angustiada, porque viver debaixo de pressão não é fácil, viver debaixo de cobrança não é fácil, viver debaixo de um ambiente em que pessoas querem te engessar, pessoas que querem implantar uma identidade que não é tua, uma formação que não é tua, uma promessa que não é tua, aleluia. Não tem coisa pior do que viver em ambientes debaixo de cobrança, mas Deus está dizendo para alguém que adentrou aqui por estas portas, que Ele é tão extraordinário, que no meio de tanta cobrança contra a tua vida, Deus está se levantando ao teu favor, para dizer para você: eu não preciso evidenciar a minha glória sobre a tua vida, mas eu preciso cumprir a minha palavra, para que seja glorificada, é sobre a tua vida. Deus não faz nada em mim para que o outro glorifique. Deus faz em mim para que eu o glorifique. Ai, é por isso que Abacuque disse ainda que o fruto da oliveira minta. Irmão, quem é crente em qualquer circunstância. Quem é crente não precisa ver a porta abrir para dar glória, ele dá glória com a porta fechada. Quem é crente não precisa ser curado para dar glória, ele mesmo doente ele dá glória. Crente que é crente não anda por evidência, ele anda pela palavra, ele anda pela promessa, ele anda pela obediência, ele anda pela confiança. Tem crente aqui que está entendendo essa palavra? Ainda que os animais do campo sejam, ele vai dizer: todavia, isso é coisa de crente, pastor Elias. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Está faltando, ai meu Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exaltar, ai meu Deus. Tem crente aqui, irmão, que está precisando de ser mais crente, porque, ai, Gácia, vem na igreja para pedir Deus fazer milagre, vem para a igreja para Deus abrir porta, pode pedir porque Deus abre, mas tem crente aqui que está na dor, está no sofrimento, mas está guardando o tempo, está guardando a hora, e está dizendo: o tempo que passar, mas eu te sirvo, o tempo que passar, eu resisto. É por isso que tem gente que fica endemoniada a teu respeito. Como é que está de pé? É porque é crente. Por que está pregando? Porque é crente. Por que está profetizando? Porque é crente. Porque ainda não está sentado lá no púlpito, e ainda está sentado lá embaixo, porque entende o tempo da espera e não atropela o tempo. É crente, porque crente que é crente entende o kairós de Deus, entende o tempo de Deus. Abraão estava debaixo da tenda, mas quando Deus aparece a Abraão, Deus entra com promessa. Deus entra para dizer: Abraão, eu vou mudar o roteiro da tua vida, eu vou mudar a rota da tua vida, eu vou mudar a história da tua vida, eu vou mudar o quadro da tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou entrar lá na tua casa, eu vou entrar lá na tua tenda, eu vou mudar o percurso da tua vida. O que é morte vai ser vida, o que é queda é Deus te levantando para ser glorificado. Quando Deus entra na tenda,
Deus não fala com Abraão na tenda, Deus chama ele para fora da tenda. Porque a promessa diz respeito a Abraão. E Deus sabia que tinha uma incrédula dentro da casa. Porque a gente rasa não consegue viver por dentro ou no meio de gente que vive no profundo. Um crente raso é crente chato, endemoniado, murmurador, murmura do hino, murmura do corinho. Outro dia a irmã lá na minha igreja perguntou: tu pula tanto? Eu digo: tem muito aleijadinho que queria pular, toma conta da tua vida. Tu grita muito, eu digo: tem muito mudinho que queria gritar. Eu sou Assembleia de Deus. Quem trouxe glória dá glória. Não, os crentes do glória estão aqui. Já ressuscitou. Os crentes do glória tem aleluia. Então levanta a mão, abre a tua boca, balança esse irmão, balança essa irmã, diga: Deus vai entrar na tenda, Deus vai entrar na casa, Deus vai entrar na tua família, Deus vai entrar no teu chamado, Deus vai entrar no teu ministério. Diga para quem está do teu lado: Deus resolveu descer na tenda para fazer promessa para quem está debaixo da tenda. Aí Deus chama Abraão, fala: Abraão, vou ter uma conversa contigo aqui, vem cá. Meu Deus. Abraão, é o seguinte, primeira coisa que você precisa entender. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que Deus disse para Abraão: sai debaixo das dependências do teu pai. Escuta, olhe para mim que eu vou terminar. Olhe para mim, eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Quando Deus visita Keila, Abraão, Deus está dizendo: Abraão, o que eu tenho para você é promessa, não é herança. O que eu tenho para você, Abraão, é legado, não é herança. Porque herança você compra, você vende, você desfaz, você troca. Deus está dizendo assim: Abraão, o que eu tenho para você, o teu pai não tem, tua mãe não tem, essa terra não tem. Até porque Terá, ele tinha os olhos em Canaã, nas coisas da terra. Ele não entendia a Canaã celestial, ele não entendia a Canaã da promessa. E quando Deus fala com Abraão para que ele saia dessa terra, para que ele deixe essa parentela, lá na carta anônima aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8 e diante, vai dizer que Abraão partiu dali sem saber para onde ir. Porque quem ouve a promessa não precisa entender a rota, ele só segura na palavra e segue na palavra. É por isso que o salmista diz que o Senhor estaria com ele quando passasse pelo fogo. Ele diz: tua vara, teu cajado me consolará. O profeta messiânico vai dizer: quando passares pelas águas, o que acontece? As águas não afunda não. Escuta, quem tem promessa ninguém vai te afundar não. Pode fazer macumba, saravá, oração contrária, está gastando tempo porque tu tem promessa. E quando passares pelo fogo, o fogo não te... Estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. O rei ordenou, porque não se prostraram, não se curvaram. Daniel capítulo 3, 16 vai dizer que a resposta do jovem é: ó rei, nós não necessitamos responder sobre esse negócio, porque crente que está alinhado com a promessa, ele não tem compromisso de andar excessivamente provar nada para ninguém o que ele é, o que ele é, e o que ele é, e o que ele é. O teu problema é que você quer mostrar muito, e Deus está dizendo: deixa que eu falo por você, no teu andar, no teu falar, no teu testemunhar. Porque se tu está de pé até hoje, é a mão de Deus na tua vida. Tá bom. Aí os 3 jovens entram lá.
Ele ficou indignado, alguém falou assim, ó, os meninos estão passeando lá dentro da fornalha. Não é deboche não, viu? Os meninos estão passeando lá na fornalha. Porque crente, irmão, quando está tomado da glória, quando ele toma o chazinho da raiz do Gessé, ele fica zen. Ele está na prova, nem sente a prova. Ele está na luta, nem sente a luta. O vento está arrancando o telhado, mas ele está confiando na promessa. Estão falando dele, estão comentando dele. Irmão, crente é igual palmeira, balança, enverga, mas não quebra. Vê se esse crente tem crente de cara de palmeira, que balança, que enverga e não quebra. Tem gente que esperou a tua queda, mas tu não caiu. Tem gente que esperou a tua morte, mas tu não morreu. Tem gente que achou que tu ia abandonar o barco, mas tu estava lavando a rede, preparando a ordem do mestre. Aí o rei deixou aquilo para trás, chegou lá, os soldados morreram. Aí quando ele olhou para lá, não tinha problema de miopia. Ele falou, mas não coloquei 3, por que tem 4? Aí o Deus da eternidade disse, deixa eu entrar nesse fogo, porque eu sou o Deus do fogo. Você perdeu de dar glória. Eita glória. Irmão, entra na guerra que Jesus entra para dar vitória. Cutuca esse irmão, puxa o cabelo, o braço dela, diga, entra nessa luta que Jesus entra. Diga para o teu irmão, não terceiriza essa luta não. Deus está te chamando, é para essa peleja, é para essa guerra, é para essa batalha. Deus não vai te desamparar não. O Salmo 91 vai cumprir na tua vida. 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ai, cara. Aí lá no capítulo 6, o rei não se dá por vencido, fica indignado porque Daniel era um homem de oração. Que o diabo não fique impressionado do jeito que tu prega não, viu? Porque ele prega melhor do que você. Porque ultimamente o diabo tem enganado até os crentes. Porque a ausência do discernimento é uma coisa terrível no meio da igreja. Os púlpitos estão tomados de mercenários, falsos mestres, falsos profetas. Não se pressiona não. Aí o rei ficou um pouquinho impressionado, porque Daniel era muito culto. E o diabo, irmão, ele fica endemoniado quando o crente é culto. Porque o crente, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele é culto. A prova para ele é igual uma passarela. Ele desfila. A vitória nem chegou, ele está cantando. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. E ele vai passando, marchando. Ela vai passando, glorificando. Aí joga Daniel lá na cova, no meio dos leões. Aí o rei está assim, vai ser devorado, vai sobrar nem osso. Quando Daniel cai lá na cova, irmão, aí Daniel era um homem de oração. Eu acho que Daniel, na verdade, precisava de um lugar mais secreto. E como o leão não entende o que crente ora, oh glória, aí mistério. Você perdeu de dar glória aí, você boiou geral. Eu disse, desce lá na cova lá, vou te botar lá na cisterna, lá na cova lá, para você orar um pouquinho, você clamar um pouquinho, você fazer um culto doméstico lá, e os leões lá, tudo lá deitado, não entendendo as línguas estranhas, não entendendo a língua de Daniel, e Daniel clamava, e daqui a pouquinho o rei fica incomodado, e quando percebe, Daniel não estava morto, porque irmão, um crente que está debaixo de uma promessa, ele supera qualquer situação, qualquer estação. O negócio que Deus está dizendo para alguém aqui hoje é, escute a minha palavra. Se eu mandei sair, sai. Se eu mandei pisar, pisa. Se eu mandei pregar, prega. Se eu mandei cantar, canta. Se eu mandei fazer, faz. E se levantar, vai reclamar com Deus que te chamou. Abraão sai
sem saber para onde ir. Olha que coisa extraordinária. Sem saber para onde ir, porque tem crente que quer detalhes. E o crente, irmão, não anda por vista, ele anda por fé. Crente não anda por evidência, crente anda por fé. Abraão sai, ele obedece a Deus, e Deus o faz promessa, uma promessa extraordinária. Ele deixa a terra, deixa a casa. Seu pai, a Bíblia diz que fica indignado, porque o que mais deixa pessoas indignadas é quando você submete o reino. Sabe qual é o momento que as pessoas ficam mais indignadas ao teu respeito? É quando você prioriza Mateus, capítulo 6, 33. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que deixa pessoas mais indignadas? Porque mesmo você estando sentado, você está aguardando a promessa. Mesmo você estando no seu canto, você está aguardando a promessa. Mesmo você passando pela luta, você está no culto de ensino, está na escola bíblica dominical. Mesmo pessoas se levantando, você está na casa, porque você não está aqui por homens, mas você está aqui por causa do eterno. Primeiro Samuel capítulo 16, Deus vai dizer assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita. Você vai lá para Belém, enche o seu vaso de azeite e vem, porque eu vou te enviar lá na casa de Jessé. Aí Samuel já estava velho de idade, preocupado, porque a missão era grande. Quando a missão é grande, pastor Elisa, só Jesus. A missão era muito grande, Samuel teme. E a Bíblia diz: Samuel, enche. Aí Samuel fica preocupado e vai dizer: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu já rejeitado? Irmão, irmão, não caça confusão não, irmão. É Deus que tira, é Deus que coloca. Fica na tua, toma conta da tua vida, se envolva com as tuas coisas. Outro dia Deus falou para mim assim: dá um gato de presente para a irmã. Eu falei: aonde que tem? Aí eu achei um gato lá, feio, horrível, fedido. Cheguei em casa, dei um banho nele, o gato ficou mais magro, porque você viu que quem já deu banho em gato fica feio, né? Ficou magrinho. Aí a irmã que mora na minha casa disse: o que você vai fazer com isso, pastor? Vou levar de presente para alguém. Pastor Heriberto tadinho, já deu 2 infartos, não morre porque Deus é com ele. Porque para aguentar um profeta na casa, irmão, tem que ser Deus. Porque a gente fala umas coisas, irmão, inusitável, mas Deus manda. Aí o Deus disse: mas leva esse gato para minha serva. Eu disse: Senhor, para quê? Leva o gato para ela. Peguei o gato fedido, dei um banho nele, pedi a vizinha um secador, porque eu não tenho cabelo para secar. Sequei o gato com a pele arrupiada. A minha vizinha é muito boa, tem um negócio que lá que chama óleo de não sei o que lá. Essas irmãs que faz chapinha, que fica tudo espetado para cima, às vezes passa um óleo, né? Aparador, reparador, por aí vai. Aí eu passei o óleo, o gato ficou melhorzinho. Aí tinha um cestinho que eu tinha ganhado um presente lá de um congresso que fui pregado, que eu mandei, colocou sabonete, colocou toalha, colocou uma barra de chocolate. Eu peguei, coloquei o gato, miau. Eu falei assim: você vai fazer a obra de Deus. Aí eu levei o gato lá, bati campainha, a irmã falou para mim assim: Pai do Senhor, pastor Mar. Eu falei: Pai do Senhor, amada. Olha, não te convidei, olha como é que é a irmã endemoniada. Não te convidei para vir na minha casa. Eu falei assim: Deus mandou. A irmã, dá para receber nós aí? Não vim nem para tomar o café, não. Estou até na torre da vigia, que a obra aqui é grande. Aí ela falou: entra. Aí eu entrei, e o gatinho com a cabeça, eu dava uns tapas na cabeça do gato, que o gato queria sair da cesta. Um gato, que eu não gosto de gato. Aí daqui a pouquinho disse: o que é isso na cesta? Eu falei: é um gato. Eu falei: para quem? Eu falei: trouxe para a senhora. Ela falou: mas por causa de quê? Não, porque assim você toma conta da vida do gato que tem 7 e deixa a vida do pastor que tem 1 em paz.
Porque eu nunca vi gente tomar conta da vida dos outros, irmão. Eu nunca vi gente, irmão, tem louça para lavar, mas não lava. Tem roupa para lavar, mas não lava. Tem obra para construir, mas vai tomar conta da tua vida em nome de Jesus. Se Deus colocou, está colocado. Quem é você para contender? Balaque foi até Balaão para convencer a amaldiçoar o que já estava abençoado. Ninguém pode revogar o que Deus já determinou na tua vida. Eu vou profetizar: ninguém vai abortar ninguém vai abortar o que Deus prometeu na tua vida. É para você dar glória. Vai lá, Samuel, eu rejeitei, eu já não tenho Saul para ser rei sobre Israel. Vai à casa de Jessé. E o texto diz que quando ele chega na casa de Jessé, ele é até temido pelos outros sacerdotes, mas ele vai dizer: é de paz, porque um homem de Deus, quando ele caminha, seus passos são confirmados pelo Senhor, os homens temem. Agora tem uns crentes que passam por aí, ninguém arrepia mais. Antigamente os crentes passavam, irmão, as irmãs passavam, a capetada ia tudo para a lona. Outro dia a irmã falou para mim: estou fazendo um curso de libertação. Eu disse: minha filha, eu aprendi o curso de libertação com a minha mãe no ciclo de oração. As mulheres do cocó só levantam a mão, a capetada cai tudo. Ela só fala: Cristo cura sim. Jesus já curava diabetes, já curava câncer. Quem passou por isso, dá um glória a Deus aí. Aí Jessé fica um pouco assustado, porque a Bíblia diz que quando Samuel chega lá, ele chega com o seu vaso de azeite. Ó, Jessé, vim aqui cumprir um propósito de Deus. Estou conjecturando para os irmãos entender. Vim aqui cumprir um propósito de Deus, porque aqui dentro da sua casa tem alguém que Deus tem escolhido. E alguém compatível. Olha, isso é forte, pastor Diego. Compatível. Não é, oh meu Deus, o que estava no vaso ali, o óleo que estava naquele vaso ali, não era óleo do galo não, irmão. Era azeite da eternidade. Porque tem gente que auto se unge por aí, mas tem gente que é ungido do Senhor. Aí Jessé fica impressionado, porque quando recebe profeta, algum propósito tem. Chama os filhos, coloca lá Samar, Abinadab, Eliabe, porque eram 7 filhos, não se contava as outras 2 que ele tinha. Colocou os melhores diante de Samuel para gerar impacto, para gerar impressão, com coisa que Deus levanta alguém que tenta impressioná-lo. Jesus disse para a samaritana: minha filha, não é nem quem está no monte, não é nem quem está no templo, eu conheço quem me adora adora em espírito e verdade. Jesus não fica impressionado com a tua liturgia, Jesus não fica impressionado com o teu conhecimento, Jesus não fica impressionado com o teu rolinho da tua formação teológica, acadêmica. Jesus fica impressionado quando tu está na dor, mas está batendo tamborinho, está pulando, está rodando, está glorificando e declarando na eternidade: só o Senhor é Deus. O que impressiona a Deus, irmão, não é uma mensagem expositiva, não, você está equivocado. Não sou contra não, estou fazendo apologia não estudar, pelo contrário, estude. Mas o que Deus foi procurar na casa de Jessé, não tinha leitura, não tinha conhecimento, fedia ovelha. E o texto diz que Deus disse a Samuel: Samuel, tu está muito atento ao coração. Não é Abinadab, não é Samar, não é Eliabe, esse arrogante, prepotente. Aí, acabou seus filhos acabou. Aí o Jessé vai dizer assim: não tem um que está lá no campo. Aí Samuel falou assim: então manda chamá-lo. E a Bíblia diz que a mesa estava preparada. A mesa, diga para o teu irmão: a mesa está preparada. Verbaliza para 4 pessoas: a mesa está preparada. Diga para o teu irmão: a cadeira está preparada. Diga para o teu irmão: a chave está preparada, a porta está preparada, a unção está preparada, o teu ministério está preparado. Diga: a eternidade está preparada. Você perdeu de dar glória aí, aleluia.
Estava tudo na mesa, tinha carne, pão, leite, tudo. Aí Samuel disse: nós não assentaremos à mesa enquanto nem Samuel sabia, enquanto esse não chegar. Aí alguém vai lá, grita: Davi! Ei, Davi! Ei, ruivo! Bastardo! Moleque! Menino! Ei, sua velha! Seu velho! E Deus olhando da eternidade dizendo: ele não conhece o Deus que renova. Ele não conhece o Deus do improvável. Estou sentindo Jesus na casa. Estou terminando. Daqui a pouquinho Davi: você. Aí Davi pega lá. A Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas malhadas. Sabe o que é ovelhas malhadas? Não servia nem para sacrifício. Aí manda lá para a congregação, lá onde Judas perdeu a bola. Quer ir não, mas quer pulpitar aqui. Vai tomar vergonha na tua cara. Vai ficar, quer ser obreiro, mas nunca lavou o banheiro da igreja. Dá um glória para disfarçar que ele é com você que Deus está falando aí. Está esperando a convenção chegar para perguntar: pastor, vai me levar evangelista? Vai não, ô infeliz. Você não sabe nem respeitar, nem governar a tua casa, muito menos. Levanta a tua mão, dá glória a Deus aí. Ah, mas eu venho no culto, eu tenho uma aparência, eu uso terno, uso gravata, eu sou formado, eu tenho teologia, eu cumpro os requisitos, não tenho um nome no Serasa, não tenho um nome no SPC, mas Deus está olhando do céu, está dizendo: mas o plano é meu, a obra é minha, o querer é meu, a vontade é minha, e quando eu implanto no coração do meu servo, ele faz, ele executa, e o meu nome é glorificado. Aí desce Davi, sujo. Porque Deus não conta com... gente, esquece. Se você, minha filha, não lava as louças da tua casa, Deus não te coloca para dirigir nada na igreja não, minha filha. Mulher que não sabe governar a casa, não sabe governar a obra de Deus não. Aí eu estou no monte orando, tu tem que estar em casa, cuidando do teu marido, cuidando do teu filho. Dá uma glória a Deus aí para disfarçar que é com você, que deixa aquela pia, aquela montanha russa. Aquela roupa que de 30 dias você lava, que o tanquinho até, coitado. É Jesus que dá graça para não quebrar. Que o marido vem para a igreja e parece que passou na boca da vaca, todo mastigado, porque a preguiça é tão grande que não passa nem um terno para o marido. Dá glória a Deus para disfarçar que não é com você. É forte. Vai entregar tudo que Deus está mandando. Aí desce Davi. Quando desce Davi, estava lá Abinadab, Samar, Eliabe, todo mundo ao redor da mesa, tudo para comer. Curioso. Quando chega Davi, irmão, eu queria estar perto de Samuel ali, pastor. Eu queria ser servo de Samuel, nem de Elias, servo de Samuel, só para ver a expressão da glória, quando ele bate o olho. Porque quando o fedido chega, o que cuidava das ovelhas malhadas, que não servia nem para sacrificar, chegou na presença de Samuel, o Espírito testificou. E o texto diz que antes dele derramar o óleo, na presença, quando ele chega, Deus já brada no coração de Samuel, dizendo: este mesmo é. Deus dizendo: Samuel, eu não falho, Samuel, eu não erro, Samuel, pode derramar o azeite, porque é dessa cabeça que eu coloco coroa. Era um improvável, mas Deus escolhe. Abraão, improvável, mas Deus promete a ele uma grande nação. Deus promete a ele ser pai de uma grande nação. Quantos de vocês estão aqui hoje? Era uma pessoa improvável de estar sentada onde está, e Deus te escolheu, Deus
Deus te chamou, Deus te levantou. Dá para dar um glória a Deus aí? Quantos diziam, daí não vai sair nada, daí não brota nada? Quantos diziam, ali não canta nada, ali não prega nada, ali não vai servir nada? Aí Deus vai dizer assim, vai, porque eu tenho um projeto em Nazaré. Você acha que não vai sair nada, mas eu vou revelar minha glória. Eu vou revelar minha glória. Diga para esse irmão, eu era esse, improvável, mas diga para ele, a mão de Deus me achou. Diga para ela, a mão de Deus me achou. Diga para ele, olha para trás, olha para frente, olha para esse obreiro que está do teu lado, diga, foi a mão de Deus que me achou. É por isso que o salmista diz, se não fora o Senhor, já teríamos sido consumidos. Mas por que não somos consumidos? Porque a mão de Deus nos achou, a mão de Deus nos escolheu, a mão de Deus nos chamou. E se isso é uma verdade, abre a tua boca e dá um brado de glória. A promessa, Abraão tinha 75. 86, Abraão prefere ouvir a esposa, desce no Egito, pega a escrava, leva para debaixo da tenda, deita com ela, porque dá ouvido à mulher. E Isaac é o filho da promessa, mas Ismael é o filho da vontade própria. Irmão, não quebra percursos. Escuta, deixa eu te dar um conselho, não quebre o percurso. Diga para o teu irmão, suporte. Diga, não, você não falou, fala para 4 pessoas, uma forma bem pedagógica para ele entender, suporta. Diga, não quebra o percurso. Deus pode estar te avaliando. Aleluia. Ele desce lá no Egito, pega a escrava, deita com a escrava. Mas Ismael não é filho da promessa. Com 86 anos, Sara achou que era o filho da promessa, porque era filho de Abraão, mas na verdade era filho da escrava. E Deus não tem nada com ninguém, aleluia, que não esteja debaixo de uma promessa. Diga comigo, 75. Diga chamado. Diga promessa. Diga comigo 86. Diga assim, desobediência. Diga quebra de percurso. Não quebra o percurso não. Tem muita gente se lascando por aí porque não orou para casar, agora casou, dá seus pulos, não divorcia não. Josi, glória a Deus. A irmãzinha casou lá na igreja e disse, ora mais 5 minutinhos. Menino é feio, pobre, tem futuro não. Casou com o menino, está lá, se lascando. Não tem dia, não consegue nem na igreja. O menino gosta de trabalhar, um chum preguiça no menino, que ele, só Jesus. Pastor, ore por mim, não oro não. Falei para tu orar 5 minutinhos mais que Deus ia falar, Deus não orou. Aleluia. Desceu no Egito. Desceu no Egito. A pressa é grande, mudou de ministério, e não adianta mudar de ministério, não adianta mudar de igreja, não adianta fazer cara feia, se é aqui que Deus quer te experimentar, é aqui que Deus vai te experimentar. Se é aqui que Deus vai te honrar, é aqui que Deus vai te honrar. Se é aqui que Deus vai te exaltar, é aqui que Deus vai te exaltar. E para Deus te exaltar, Ele não precisa soprar o teu nome, Ele só precisa confirmar a unção. No capítulo 17, a partir do versículo 1, para ganharmos tempo, Deus vê que Abraão já havia quebrado o percurso, e a misericórdia de Deus era tão grande, e a promessa de Deus era incondicional. Deus de novo desce de novo na casa, chama Abraão para o lado de fora, vem cá Abraão, te fiz promessa lá com 75 anos, disse que te fazer pai de uma grande nação, você ouviu, me glorificou, saiu da casa do teu pai, largou a tua parentela, deixou a herança para trás, mas você resolveu descer lá no Egito, fez um menino lá, bagunçou tudo. Mas aqui no capítulo 17, do primeiro versículo ao versículo 5, a Bíblia vai dizer, sendo pois Abraão da idade de quanto? 99, vamos ler 1, 2 junto. Apareceu o Senhor e disse,
anda. Vai o versículo de número 2, bem forte. Vamos lá. E porém, entre mim e entre ti, e te multiplicarei, o quê? Versículo 3, vamos lá para fechar. Então caiu Abraão sobre o céu, dizendo, versículo 4, quanto a mim, versículo 5, para fechar com chave de ouro, vamos lá. E não se chamará mais, Deus desce lá e fala assim: Abraão, vamos fazer um negócio seguinte, vamos deixar esse negócio para trás, vamos avançar, igual Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo. Deus dizendo, eu tenho um alvo para você, não é Ismael, é uma multidão. Então, para que isso se cumpra, primeiro a gente vai fazer concerto, porque com Deus, irmão, primeiro é concerto. Com Deus não tem bagunça não, não chega pensando que é oba-oba, que não é bem assim não. Deus desce lá, faz o concerto, coloca, faz o acordo, faz a aliança, e daqui a pouquinho Deus se manifesta de uma forma extraordinária, e Deus acha, e isso é extraordinário, Ele vai dizer, olha, a partir de hoje não é mais Abrão, é Abraão, tu serás chamado de Abraão. Deus entra, fecha acordo, laça a promessa, firma a promessa e diz, daqui por diante a promessa nasce. A Bíblia diz que com 100 anos de idade, quem nasce? Isaac. Isaac era filho da escrava? Isaac era filho de quem? Sara. Filho da promessa. E Deus te prometeu o quê? Pede-me, e eu darei as nações por herança. Deus não te prometeu Ismael, Deus te prometeu Isaac. Só que o problema é que você saiu da rota, o problema é que você passou à frente de Deus. O problema é que você achou que a escassez do pão que havia em Belém, você achou melhor ir para Moabe. E Moabe tem pão, mas não tem presença. Moabe tem pão, mas não tem graça. Moabe tem pão, mas não tem vida. Neemias só percebeu isso quando perdeu o marido, quando perdeu o filho, e ela voltou para Belém, porque Belém pode ter falta de pão, mas Belém tem fornalha, Belém tem receita, Belém pode passar por um tipo de falta, mas no tempo de Deus a chuva cai. Fica de pé dando glória a Deus quem crê na promessa. Diga para o teu irmão, não quebre o percurso. Não, verbaliza isso mais forte, não quebre o percurso. Não quebre o percurso. Deus está dizendo para alguém. Deus está mandando dizer para o senhor, pastor Diego, Ele é contigo. Deus coloca nas tuas mãos autoridade, Deus coloca nas tuas mãos graça, Deus coloca nas tuas mãos conhecimento, porque não é tamanho de gigante que vai te fazer recuar, mas é com uma pedrinha que Deus vai derrubar o teu gigante. Esse ano ainda é o ano do teu desafio, mas é nele que Deus vai ser glorificado. Eu estou sentindo Jesus aqui.
Deus está dizendo: diga para o meu servo que ele vai entrar numa batalha, ele vai entrar numa peleja, e ele vai ser uma voz profética no meio de multidões. E diga para ele não temer, porque passando pelo fogo eu passo, passando pelas águas eu passo, passando pelo deserto eu passo, passando pela prova eu passo, mas é o meu nome que vai ser glorificado. Não abandona o barco. Deus é contigo. Na supria calamante sobre a caia. Algo. Deus entra na peleja. Eu quero orar por você nessa noite. Você era o improvável. Ninguém acreditava que tu ia chegar onde chegou. É o improvável. Desse ano o pastor Elias não passa, morre. Morre não. O pastor deu 2 infartos lá, está vivo, duro igual coco. Diz para ele, todo profeta que fala assim, estou eu livrando. Falei, está vendo? Mais vida, mais vida, mais vida. E para mim só prova. Eu estou igual clara de ovo, Deus só batendo. E o pastor, Deus está dando vida, ele está no vigor. Outro dia ele contou, tu deu umas 10 rodopiadas lá, ele contou, disse, Magno, desencadeou até uma labirintite. Diz, entra na roda também, meu filho. Eu quero que você tenha comunhão com alguém. Diga para ele, levanta a sua mão para o céu. Elemandorebaia. Você era um provável, eu era um improvável. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que nos constrange, que Deus olhou para a terra e disse, eu vou salvar ela, eu vou salvar ele, eu vou salvar aquela casa, eu vou salvar aquela família, eu vou visitar aquela terça-feira, eu vou levantar a esperança daquela mulher que entrou aqui sem esperança, eu vou levantar, aleluia, a alegria daquele homem que está, aleluia, em momentos de aflição. Deus entrou aqui nesse ambiente para dizer para você, pode passar o tempo que passar, mas Deus está te dando capacidade de sobreviver, para viver as promessas de Deus, para viver os planos de Deus. Pastora Cida, Deus entrou aqui nesta noite para dizer para Campo Grande, vai viver a promessa, vai viver as obras completas, vai viver a promessa. Deus entrou aqui nesta igreja para dizer, eu estou no secreto, eu estou na igreja, eu estou neste ambiente. Deus, oh meu Deus, levanta a tua mão, abre a tua boca, dá glória a Deus aí, abre a tua boca e dá glória a Deus, levanta a tua mão aí. Deus te dá escravo e livramento, eu já tenho um caminho aberto. Levante a sua mão e adora ao Senhor. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênção. E o que, igreja? Ouça a voz. Deus dá escape e livramento. Só a igreja. O inimigo laços em embaraços pra... mas não. Alabarachora mandarabachai. O quê? Estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Levante a tua mão agora, vai. Aquele que acalma o vento, aquele que aquece o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Abre a tua boca e declara, o Deus que derruba as muralhas. Faz o quê? Mistério faz mãe de vir. É o mesmo que bradar do alto. Não temas, estou contigo. Agora, igreja, eu já tenho um caminho aberto pelas águas. E o quê? Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
escape e livramento. Só a igreja assim, ó. Diga comigo assim, ó. Eu já. Declara isso. Muitas fontes ao deserto. Por quê? Isso. Isso. Declara isso aí. Oh, você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Aplauda dando glória a Ele.